Você não merece sentar com a gente. Essas foram as últimas palavras que ouvi antes da porta do porão se fechar com um clique sinistro. A escuridão me engoliu completamente, e o som da chave girando na fechadura ecoou como uma sentença final. Lá em cima, eu podia ouvir as risadas da família, o tilintar de copos e talheres, a vida continuando como se eu nunca tivesse existido. Meu nome é Sarah Mitchell, tenho 28 anos, e naquele momento, trancada no porão frio e empoeirado da casa dos meus sogros, eu finalmente entendi que havia coisas que eles nunca poderiam saber sobre mim. Segredos que, se revelados, transformariam aquele jantar de família em algo muito diferente. Mas estou me adiantando. Deixe-me voltar algumas horas para quando tudo começou. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. A manhã de sexta-feira começou como qualquer outra. Acordei às 6 da manhã, antes do alarme tocar, com aquele aperto familiar no estômago que sempre aparecia quando sabia que teríamos jantar na casa dos Blackwood. Ao meu lado, meu marido James ainda dormia profundamente, o rosto relaxado numa expressão de paz que eu raramente via quando ele estava acordado. Levantei-me silenciosamente e desci para a cozinha do nosso pequeno apartamento. Era um espaço modesto, mas era nosso. Ou pelo menos era o que James acreditava. Enquanto preparava café, olhei pela janela para a cidade que começava a despertar. Boston estava linda naquela manhã de outono, as folhas das árvores tingidas de dourado e vermelho, o céu ainda em tons de rosa e laranja. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Rebecca Blackwood, minha sogra. Sarah, não se atrase hoje. O jantar é às 19 horas em ponto. E, por favor, vista algo apropriado desta vez. Nada muito chamativo. Suspirei. 3 anos de casamento e cada mensagem de Rebecca carregava aquele mesmo tom de desaprovação velada, como se cada palavra fosse cuidadosamente escolhida para me lembrar que eu não era boa o suficiente para a família deles. Bom dia para você também, Rebecca, murmurei para a tela, mas respondi apenas, estarei lá, obrigada. James apareceu na cozinha meia hora depois, já vestido com seu terno cinza. Ele trabalhava como gerente de vendas numa empresa de tecnologia, um emprego que sua mãe não cansava de mencionar como uma posição respeitável para um homem da família Blackwood. Mãe já começou? Perguntou ele, vendo minha expressão enquanto eu olhava para o telefone. Quando ela para? Respondi, servindo café para ele. James suspirou e me puxou para um abraço rápido. Sarah, eu sei que minha família pode ser difícil, mas eles vão se acostumar com você. Só precisa de tempo. Tempo. 3 anos não eram suficientes? Quantos jantares desconfortáveis? Quantos comentários passivo-agressivos? Quantas vezes eu teria que provar o meu valor antes de ser aceita? Mas eu não disse nada disso. Apenas sorri e beijei seu rosto. Eu sei, vai ficar tudo bem. Depois que James saiu para o trabalho, voltei para o quarto e abri meu laptop. Tinha algumas horas antes de precisar me preparar para o jantar, e havia trabalho para fazer. Trabalho que ninguém na família Blackwood sabia que existia. Loguei no meu sistema bancário e verifiquei os números. Tudo estava conforme planejado. As ações que havia comprado na semana passada tinham valorizado 12% exatamente como eu havia previsto. O portfólio que eu gerenciava agora valia 3,2 milhões de dólares. 3,2 milhões, e ninguém sabia. Minha história era simples, pelo menos a versão que todos conheciam. Era Sarah Mitchell, uma garota de família humilde que conheceu James Blackwood numa cafeteria há 4 anos, sem diploma universitário, sem conexões sociais importantes, sem nada que impressionasse uma família como os Blackwood. O que eles não sabiam era que a garota humilde havia crescido aprendendo sobre mercado financeiro com o seu pai, um trader brilhante que morreu quando eu tinha 19 anos,
deixando-me não apenas uma pequena herança, mas também um conhecimento profundo sobre investimentos que poucas pessoas da minha idade possuíam. Nos últimos 9 anos, desde a morte do meu pai, transformei os $50.000 que ele me deixou em mais de 3 milhões. Trabalhava online, sob um pseudônimo, assessorando clientes sobre investimentos. Meus clientes nunca viam minha foto, nunca souberam meu nome real, mas confiavam no meu trabalho porque eu era boa, muito boa. Mas para a família Blackwood, eu era apenas a esposa sem ambições de James, a garota que pegou sorte ao se casar com ele. Passei a manhã trabalhando, analisando gráficos, fazendo projeções, respondendo e-mails de clientes. Às 2 da tarde, fechei o laptop e comecei a me preparar para o jantar. Olhei para o meu guarda-roupa, lembrando do comentário de Rebecca sobre nada muito chamativo. Escolhi um vestido azul marinho simples, elegante mas discreto, sapatos baixos, maquiagem suave, cabelo preso num boque baixo, a versão de mim mesma que não ameaçava ninguém. Enquanto me arrumava, pensei em todas as vezes que havia me tornado menor para caber nas expectativas deles. Todas as vezes que mordi a língua quando Rebecca fazia comentários sobre a minha falta de educação formal. Todas as vezes que sorri educadamente quando o pai de James, Robert, explicava conceitos financeiros básicos para mim durante o jantar, como se eu fosse uma criança que precisasse ser educada. Se eles soubessem que eu provavelmente entendia mais sobre finanças do que a família Blackwood junta. Mas esse era o meu segredo, e havia razões para mantê-lo. James chegou em casa às 6 e saímos juntos para Beacon Hill, onde os Blackwood moravam numa mansão vitoriana que havia sido da família por 3 gerações. Era uma casa imponente, com jardins perfeitamente cuidados e uma aura de velha aristocracia que sempre me fazia sentir como uma intrusa. Tente não levar para o pessoal se minha mãe fizer alguns comentários, disse James enquanto estacionávamos. Você sabe como ela é. Sim, eu sabia exatamente como Rebecca Blackwood era, e seu marido Robert, e a irmã mais nova de James, Amanda, que sempre me olhava como se eu fosse uma mancha em sua perfeita família. Tocamos a campainha. Alguns segundos depois, a porta se abriu, revelando Rebecca Blackwood em toda a sua glória. Ela tinha 56 anos, mas parecia mais jovem graças a bons genes e melhores cirurgiões plásticos. Seu cabelo louro estava perfeitamente penteado, e ela usava um conjunto de pérolas que provavelmente custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano. "James, querido!" ela exclamou, abraçando o filho. Então seus olhos se voltaram para mim. "Sarah, que interessante escolha de vestido!" Nem tinha entrado na casa e já começava. "Boa noite, Rebecca", respondi, com um sorriso forçado. Entramos na casa e o aroma de comida cara preparada por um chefe particular encheu o ar. Robert estava na sala de estar, um copo de uísque na mão, conversando com Amanda e seu noivo, um advogado chamado Christopher Burns. "Ah, chegaram", disse Robert, levantando-se. Ele cumprimentou James com um aperto de mão firme. Então se virou para mim. "Sarah, como você passa o tempo ultimamente?" Essa era a maneira educada de Robert perguntar por que eu não tinha um emprego de verdade. Ele sabia que eu trabalhava online, mas para ele, se não era num escritório das 9 às 5, não era trabalho real. "Muito bem, obrigada", respondi, mantendo meu tom neutro. "Tenho estado bastante ocupada." "Com o que exatamente?" perguntou Amanda, sua voz gotejando falsa curiosidade. "James mencionou que você trabalha com blogs? Ou algo assim?" "Blogs." Era a história que eu havia contado quando precisava explicar por que passava tanto tempo no computador. Que eu escrevia blogs sobre finanças pessoais. "Algo assim", confirmei, não querendo elaborar. Rebecca nos guiou para a sala de jantar, onde a mesa estava posta com porcelana fina e cristais que provavelmente valiam mais que meu carro. Havia 6 lugares, mas notei que haviam preparado 7 pratos. "Estamos esperando mais alguém?" perguntou James.
Ah, sim, Rebecca praticamente brilhou. Convidei Victoria Chan. Você se lembra dela, James? Vocês foram colegas em Harvard. Ela acabou de voltar de Londres, onde trabalhava como consultora financeira sênior. Meu estômago afundou. Sabia exatamente o que isso significava. Rebecca estava fazendo o que sempre faz, trazendo mulheres apropriadas para jantares de família, lembrando sutilmente a James de que tipo de esposa ele deveria ter escolhido. A campainha tocou e Rebecca praticamente correu para atender. Voltou momentos depois com uma mulher deslumbrante de cerca de 30 anos, usando um vestido de grife e carregando uma confiança que vinha de quem sabia exatamente o seu lugar no mundo. Victoria! James pareceu genuinamente feliz em vê-la. Faz quanto tempo? Muito tempo, James. Ela respondeu com um sorriso perfeito. Então seus olhos se voltaram para mim. E você deve ser Sarah. Ouvi muito sobre você. Tenho certeza que sim, pensei, mas sorri educadamente. Prazer em conhecê-la. Sentamos para jantar e imediatamente a conversa se voltou para tópicos que me excluíam. Harvard, pessoas que eles conheciam em comum, lugares onde tinham viajado, discussões sobre mercado financeiro que Rebecca cuidadosamente direcionava para Victoria. Victoria está pensando em abrir sua própria firma de consultoria aqui em Boston, anunciou Rebecca como se estivesse apresentando um prêmio Nobel. Ela tem clientes impressionantes. É verdade, Victoria confirmou, e por 15 minutos ela falou sobre suas estratégias de investimento. Eu ouvi em silêncio, notando vários erros em sua análise, várias oportunidades que ela havia perdido, várias suposições incorretas sobre o mercado atual, mas mantive minha boca fechada. Não era meu lugar corrigir a consultora financeira de Harvard. Sarah, Robert finalmente se dirigiu a mim. Você entende algo do que Victoria está falando? A mesa ficou em silêncio. Todos me olhavam esperando que eu confessasse minha ignorância. Um pouco, respondi calmamente. Rebecca riu. Querida, não precisa fingir. Essas coisas são muito complexas. Mesmo James leva tempo para entender completamente. E foi nesse momento que algo dentro de mim começou a rachar. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. O jantar continuou, e a cada minuto que passava, sentia a tensão crescer dentro de mim como uma panela de pressão prestes a explodir. Victoria dominava a conversa, e Rebecca parecia hipnotizada, pendurando-se em cada palavra como se fossem pérolas de sabedoria caindo dos céus. Então, Sarah, disse Victoria, virando-se para mim com um sorriso que não alcançava os seus olhos. James me contou que você escreve blogs sobre finanças pessoais. Que fascinante! Deve ser como uma versão simplificada do que eu faço, certo? Dicas de orçamento doméstico, essas coisas. Até Deus precisava de respiro. Algo assim, murmurei, cortando um pedaço de carne que de repente parecia ter a textura de papelão. Ah, isso é adorável! Praticamente cantou Rebecca. Todo mundo precisa de ajuda com o orçamento doméstico, especialmente pessoas que não tiveram educação financeira adequada. Na verdade, Christopher, o noivo de Amanda, entrou na conversa. Tenho alguns clientes que procuram esse tipo de consultoria. Nada muito sofisticado, claro. Apenas pessoas comuns que precisam aprender a economizar para a aposentadoria. Sarah poderia fazer isso, Amanda exclamou, como se tivesse acabado de resolver todos os meus problemas. Um trabalhinho simples, ajudando pessoas com planilhas básicas. Um trabalhinho simples, como se eu fosse uma criança que precisava de uma ocupação para me manter entretenida. James colocou a mão sobre a minha por baixo da mesa, um gesto de apoio silencioso, mas não disse nada. Ele sempre não dizia nada. Sempre deixava sua família me diminuir, oferecendo apenas sorrisos apologéticos e apertos de mão reconfortantes depois. Bem, Robert limpou a garganta. O importante é que Sarah esteja feliz fazendo o que quer que ela faça. Nem todo mundo precisa ter ambições grandiosas. Nem todo mundo precisa ter ambições grandiosas. A frase ecoou na minha cabeça.
Se ao menos eles soubessem que enquanto Robert lutava para manter sua pequena firma de advocacia à tona, eu estava gerenciando um portfólio que provavelmente valia mais do que toda a fortuna dos Blackwood. Falando em ambições, Rebecca se virou para Victoria, efetivamente me excluindo da conversa novamente. Conte-nos mais sobre esse cliente em Singapura, aquele que você mencionou. E lá foi ela novamente, falando sobre negócios que, francamente, não eram tão impressionantes quanto ela pensava. Mencionou ter ajudado um cliente a obter um retorno de 8% em investimentos de baixo risco e todos na mesa a parabenizaram como se ela tivesse descoberto a cura do câncer. 8%. Meu portfólio tinha rendido 47% no último ano. Mas eu continuei em silêncio, empurrando a comida pelo prato, sentindo-me cada vez menor naquela cadeira, naquela mesa, naquela casa. Sara, querida, Rebecca de repente se voltou para mim. Por que você não vai à cozinha e pede ao chefe para servir a sobremesa? Tenho certeza de que você sabe aonde fica tudo. Era uma ordem, não um pedido, e todos na mesa sabiam disso. Levantei-me silenciosamente e caminhei até a cozinha, meus sapatos fazendo um som suave contra o piso de mármore. Atrás de mim, ouvi Victoria rir de algo que Robert disse, seguido por aplausos educados. Na cozinha, o chefe já estava preparando a sobremesa, um soufflé elaborado que provavelmente custou mais do que a maioria das pessoas gasta em mantimentos em um mês. Ele me olhou com simpatia. Eles sempre fazem você buscar coisas, não fazem? Ele disse baixinho. Eu não respondi. Não queria chorar na frente de um estranho. Quando voltei à sala de jantar com as instruções do chefe, encontrei a mesa em uma discussão animada sobre investimentos em mercados emergentes. Victoria estava explicando sua estratégia revolucionária, que para qualquer pessoa com conhecimento real, na verdade era bastante básica e cheia de riscos desnecessários. Sentei-me novamente e Rebecca imediatamente me ignorou, continuando a conversa como se eu fosse apenas parte da mobília. Victoria, você simplesmente deve se juntar a nós no clube na próxima semana. Temos um grupo de investidores que se reúne às terças. Pessoas sérias, com portfólios sérios. Tenho certeza de que você se encaixaria perfeitamente. Adoraria, Victoria respondeu. Então olhou para mim com aquele sorriso condescendente de novo. Sara, você já foi ao clube dos Blackwood? Sim, uma vez. E passei a noite inteira ouvindo Rebecca explicar para suas amigas que eu era a esposa simples de James, mas muito doce. Algumas vezes, respondi. É um lugar muito exclusivo, Amanda acrescentou, como se eu precisasse de um lembrete. Somente membros e seus convidados, pessoas de certo nível. Certo nível. Como se valor humano pudesse ser medido por sobrenomes e contas bancárias. A sobremesa foi servida e a conversa finalmente mudou para tópicos mais neutros. As próximas férias de Amanda e Christopher na Toscana, o novo carro que Robert estava pensando em comprar, os planos de Rebecca para redecorar a sala de jantar. Eu comi meu soufflé mecanicamente, cada garfada parecendo mais difícil de engolir que a anterior. Oh! Rebecca de repente se levantou, como se tivesse acabado de lembrar algo importante. Quase esqueci. Preciso mostrar a Victoria o retrato que mandamos fazer. Está no escritório. Ela olhou ao redor da mesa, seus olhos passando por mim como se eu fosse transparente. James, Christopher, Robert, vocês vêm também? A mesa começou a se levantar, exceto eu. Ninguém me convidou. Ninguém sequer olhou na minha direção. James hesitou por um momento, olhando entre mim e sua mãe. Eu o encorajei com um aceno sutil. Não queria criar uma cena. Amanda, Rebecca chamou sua filha. Você fica aqui e faz companhia para Sara. Tenho certeza de que vocês duas têm muito sobre o que conversar. E também eles foram, Rebecca, Robert, James e Christopher e Victoria, deixando-me sozinha com Amanda, que claramente preferia estar em qualquer outro lugar.
O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Amanda mexia no telefone, ocasionalmente dando risadinhas para algo que via na tela. Eu fiquei ali sentada, como se fosse uma convidada indesejada na minha própria vida. Então, Amanda finalmente quebrou o silêncio, sem levantar os olhos do telefone. Você e James pensam em ter filhos em breve? A pergunta me pegou desprevenida. Eventualmente, talvez. Ela finalmente me olhou. Mamãe está preocupada. Ela diz que 3 anos é tempo suficiente para decidir e que se você realmente amasse James, já teria dado netos para ela. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Sua mãe disse isso? Ela está apenas preocupada com a família. Ela quer ter certeza de que a linhagem Blackwood continua. E, bem, considerando que você não tem muito mais a oferecer... Ela deixou a frase no ar, mas a implicação era clara. Eu não tinha dinheiro, não tinha educação, não tinha conexões. A única coisa de valor que eu poderia oferecer à família Blackwood eram herdeiros. Amanda, minha voz saiu mais fria do que pretendia. Isso é entre mim e James. Claro, claro, ela voltou para o telefone. Só estou repetindo o que mamãe pensa. Ela me disse que se você não estiver disposta a dar a James uma família adequada, talvez ele devesse reconsiderar as suas opções. Reconsiderar as suas opções. Como se eu fosse um investimento ruim que poderia ser liquidado. Antes que eu pudesse responder, Rebecca voltou à sala de jantar seguida pelos outros. Havia algo na expressão dela que me fez ficar alerta. Um brilho de satisfação nos olhos, como um gato que acabou de encurralar um rato. Sara, querida, ela disse, o tom melodioso demais para ser genuíno. Poderia vir comigo por um momento? Há algo que preciso mostrar a você. Olhei para James, que parecia confuso. Ele claramente não sabia o que sua mãe estava planejando. Agora? Perguntei. Sim, agora. O tom de Rebecca mudou sutilmente, ficando mais firme. Não vai demorar. Levantei-me lentamente, seguindo Rebecca para fora da sala de jantar. Ela me guiou pelo corredor, passando pela sala de estar, em direção a uma parte da casa que eu raramente visitava. Aonde estamos indo? Perguntei. Você vai ver, ela respondeu, sem olhar para trás. Chegamos a uma porta que eu reconheci como a entrada para o porão. Rebecca parou ali, sua mão na maçaneta e finalmente se virou para me encarar. Sara, ela disse, sua voz baixa, mas carregada de veneno. Há 3 anos você entrou nesta família. 3 anos durante os quais eu tentei, realmente tentei, aceitar você. Mas a verdade é que você nunca pertenceu aqui. Meu coração começou a bater mais rápido. Rebecca, o que está acontecendo? Você é uma vergonha, ela continuou como se eu não tivesse falado. Uma garota sem educação, sem família de valor, sem nada para oferecer além de um rosto bonito que pegou meu filho. E hoje, sentada naquela mesa, ao lado de uma mulher como Victoria, uma mulher de verdade, com conquistas reais, você não passou de uma sombra patética. Rebecca, eu não vou ficar aqui ouvindo. Você vai ouvir, ela me interrompeu bruscamente. Porque eu tô farta de fingir que você é adequada para esta família, farta de ver meu filho desperdiçar sua vida com alguém tão comum. Ela abriu a porta do porão. A escuridão lá embaixo parecia se estender infinitamente. Desça, ela ordenou. Quê? Não! Desça agora, Rebecca repetiu, sua voz cortante como gelo. Ou eu faço uma cena na frente de todos. Conto a James exatamente o que penso sobre você. Conto a toda a mesa como você é inadequada, como você está arrastando meu filho para baixo. Meu corpo tremia. Você não pode estar falando sério. Você não merece sentar com a gente, ela disse, cada palavra enunciada com precisão cruel. Então vai ficar aqui embaixo até eu decidir que você aprendeu o seu lugar. E antes que eu pudesse reagir, Rebecca me empurrou. Não com força suficiente para me machucar, mas o suficiente para me fazer perder o equilíbrio. Tropecei para trás, minha mão buscando o corrimão, e desci 2 degraus na escada do porão. A porta se fechou com um baque surdo.
Ouvi a chave girar na fechadura. E então, escuridão total. A escuridão era absoluta. O tipo de escuridão que faz você questionar se seus olhos realmente estão abertos. Fiquei parada nos degraus por alguns segundos, tentando processar o que acabara de acontecer. A minha sogra, uma mulher de 56 anos, respeitada em círculos sociais de Boston, tinha acabado de me trancar num porão. «Rebeca!» gritei, batendo na porta. «Rebeca, abre essa porta agora!» Silêncio. Tentei a maçaneta, empurrando com força, mas era inútil. A porta estava trancada por fora e não havia como abri-la desse lado. Respirei fundo, tentando controlar o pânico que começava a se formar no meu peito. Peguei meu celular do bolso do vestido, mas a tela mostrava apenas uma mensagem frustrante, sem sinal. Claro, o porão era no subsolo, com paredes grossas de pedra. Nenhum sinal conseguiria penetrar ali. Tateando as paredes, desci lentamente os degraus restantes. Meus olhos começaram a se ajustar à escuridão, e pude distinguir formas vagas, caixas empilhadas, móveis antigos cobertos com lençóis brancos, o contorno de uma caldeira antiga num canto. O ar era úmido e cheirava a mofo e papel velho. Ouvi um ruído, provavelmente um rato, e me encolhi, abraçando meu próprio corpo. Quanto tempo ela planejava me deixar aqui? 1 hora? A noite toda? E James? Quando ele perceberia que eu tinha sumido? Minha mente voltou para a cena lá em cima. Provavelmente Rebecca já tinha voltado à mesa com uma desculpa preparada. Sarah não estava se sentindo bem, decidiu ir para casa mais cedo, ou talvez algo mais cruel. Sarah percebeu que não era bem-vinda e saiu sem se despedir. Conhecendo Rebecca, ela transformaria minha ausência em mais uma prova da minha inadequação. Caminhei cautelosamente pelo porão, usando a luz fraca do meu celular. Mesmo sem sinal, a lanterna ainda funcionava, para explorar o espaço. Era maior do que eu esperava, dividido em várias seções por estantes antigas e pilhas de caixas. Foi quando minha luz pousou em algo interessante. No canto mais afastado do porão, havia uma mesa antiga com uma cadeira, e sobre a mesa, uma pilha de pastas empoeiradas e documentos antigos. Não tinha nada melhor para fazer, então me aproximei. As pastas estavam rotuladas com anos: 1995, 1998, 2001, 2005. Todas pareciam conter documentos financeiros da família Blackwood. Minha curiosidade profissional falou mais alto. Abri a pasta de 2005 e comecei a folhear os documentos com cuidado. Eram extratos bancários, declarações de impostos, contratos de investimento, e quanto mais eu lia, mais minha sobrancelha se erguia. Os Blackwood não eram tão ricos quanto fingiam ser. Na verdade, de acordo com esses documentos, eles estavam profundamente endividados em 2005. A empresa de advocacia de Robert estava à beira da falência. Tinham hipoteca sobre a casa, sobre o carro, sobre praticamente tudo o que possuíam. Abri outra pasta. 2008, o ano da crise financeira. Os documentos mostravam uma situação ainda pior. Eles tinham perdido quase tudo. Mas então, em 2009, algo mudou. De repente, havia uma injeção maciça de dinheiro vindo de uma conta que eu não reconhecia, uma conta offshore nas Ilhas Caimã, transferências regulares que salvaram a família da ruína completa. Continuei lendo fascinada, apesar da situação. Havia cartas, algumas escritas à mão, outras tipadas. Uma delas, datada de março de 2009, era particularmente interessante. Era de Robert para alguém chamado MC, agradecendo por ter resolvido a situação e prometendo que ninguém jamais saberia a verdade sobre a origem dos fundos. A origem dos fundos. Isso soava especulativo. Peguei meu telefone e tirei fotos de vários documentos. Mesmo sem sinal, podia armazenar as imagens e analisá-las melhor depois. Quanto mais eu explorava aquelas caixas, mais descobria. Havia documentos mostrando que Rebecca tinha mentido sobre sua formação. Ela nunca tinha se formado em Wellesley, como sempre dizia.
Na verdade, ela tinha abandonado a faculdade no segundo ano. Havia registros mostrando que a antiga fortuna da família era em grande parte uma fabricação. Os avós de James tinham dinheiro, sim, mas não tanto quanto a família fazia parecer. A maior parte tinha sido perdida em investimentos ruins nos anos 80. E havia algo mais. Contratos, acordos, documentos que sugeriam que Robert tinha se envolvido em alguns negócios legalmente questionáveis para manter a aparência de riqueza. Estava tão absorta na leitura que não ouvi os passos no andar de cima até que fossem muito óbvios. Vozes, várias delas, e então o som de alguém descendo as escadas. Rapidamente, apaguei a lanterna do celular e me afastei da mesa, tentando me esconder atrás de uma pilha de caixas. Luz inundou o porão quando alguém acendeu o interruptor no topo da escada. Ouvi a porta se abrir e então a voz de Rebecca, tensa e irritada. Eu disse que ela tá bem, apenas quis ficar sozinha por um momento. Mãe, faz 40 minutos. Era James, e sua voz soava preocupada. Onde exatamente Sarah está? Ela foi para casa, James, pegou um Uber. Sem se despedir? Sem me dizer nada? Isso não faz sentido. Cadê o telefone dela? Estou ligando e não tá dando sinal. Houve uma pausa. Pude imaginar Rebecca tentando inventar outra mentira. Talvez a bateria tenha acabado, ela finalmente disse. Ou talvez, outra voz se juntou à conversa, era Victoria, e seu tom era de quem estava se divertindo. Sua esposa percebeu que não era páreo para a conversação adulta e decidiu fugir. Algumas pessoas simplesmente não conseguem lidar com ambientes intelectuais. Victoria, com todo o respeito, você não conhece minha esposa, James respondeu. E havia uma firmeza em sua voz que eu raramente ouvia quando ele falava com a família. James, querido, Rebecca tentou suavizar. Não se altere. Sarah provavelmente só estava cansada. Você sabe como ela fica inconfortável em situações sociais mais sofisticadas. Onde está o casaco dela? James perguntou de repente. Se ela foi embora, teria levado o casaco. Ele ainda está no armário da entrada. Ouvi passos rápidos. James descendo as escadas, vindo em minha direção. Meu coração acelerou. Parte de mim queria gritar, revelar onde eu estava, expor o que Rebecca tinha feito, mostrar a todos como a sua preciosa matriarca era cruel. Mas então, olhei para os documentos na mesa atrás de mim, iluminados pela luz distante. Evidências de fraude, de mentiras, de uma família construída sobre falsas pretensões. Se eu me revelasse agora, Rebecca inventaria alguma desculpa, diria que foi um mal-entendido, que a porta fechou acidentalmente, que eu tinha descido voluntariamente. James provavelmente acreditaria nela, ele sempre acreditava nela. Mas, se eu esperasse, se eu usasse esse tempo para reunir evidências, eu tomei uma decisão num instante. Permaneci escondida. Sarah? James chamou mais uma vez, sua voz ecoando pelo porão. Mordi o lábio até sentir gosto de sangue. Cada fibra do meu ser queria responder, queria correr para ele, mas não o fiz. Depois de alguns minutos que pareceram horas, James finalmente desistiu e subiu as escadas. Ouvi a porta se fechar de novo, mas dessa vez não estava trancada. Esperei em silêncio, ouvindo as vozes abafadas lá em cima. A discussão continuou por mais alguns minutos e então ouvi o som de passos indo embora, seguido do barulho de um carro saindo. James tinha ido embora, provavelmente para me procurar. O porão ficou silencioso de novo, mas dessa vez havia uma lâmpada na topa da escada lançando luz suficiente para eu continuar meu trabalho. Voltei para a mesa e continuei fotografando documentos. Cada foto era uma peça de um quebra-cabeça maior, revelando a verdadeira natureza da família que tinha me julgado tão cruelmente. Encontrei mais coisas. Correspondência sugerindo que Robert tinha subornado um júri em 2011, registros mostrando que Rebecca tinha fingido uma doença séria em 2013 para angariar simpatia e dinheiro de amigos ricos, documentos provando que a tão falada formação em finanças de Amanda era de uma universidade online não credenciada. A família Blackwood, com toda a arrogância e suas pretensões de superioridade, era uma farsa completa. E eu tinha as provas nas palmas das minhas mãos.
Estava tirando fotos do último conjunto de documentos quando ouvi passos novamente. Dessa vez eram mais leves, mais furtivos. A porta do porão se abriu devagar e Rebecca desceu as escadas sozinha. Ela parecia diferente agora, sem plateia para impressionar. Seus ombros estavam caídos, sua expressão era de pura exaustão. Ela não me viu imediatamente. Caminhou para um canto diferente do porão, puxou uma caixa velha e dela tirou uma barlica de vinho e um copo. Encheu o copo até a borda e bebeu metade de uma vez. Droga, murmurou para si mesma. Droga, droga, droga. Observei fascinada enquanto Rebecca, sempre tão composta, sempre tão controlada, desmoronava. Ela encheu o copo novamente e se sentou numa caixa antiga, o rosto nas mãos. O que eu fiz? Ouvi ela sussurrar. O que diabos eu fiz? Por um momento, quase senti pena dela. Quase. Mas então lembrei de todas as vezes que ela me humilhou, todas as vezes que me fez sentir pequena, todas as vezes que sugeriu que eu não era boa o suficiente para seu filho. Rebecca ficou lá por talvez 10 minutos, bebendo vinho e murmurando para si mesma. Então, parecendo recompor-se, ela se levantou, escondeu a garrafa de volta na caixa e subiu as escadas. A porta fechou novamente, mas desta vez ouvi algo diferente. Ela não trancou. Esperei mais 5 minutos para ter certeza de que ela tinha ido embora e então saí do meu esconderijo. Caminhei até a porta e virei a maçaneta lentamente. Ela abriu. Eu estava livre. Mas não subi imediatamente. Voltei para a mesa mais uma vez, tirei as últimas fotos que precisava e então, cuidadosamente, reorganizei tudo exatamente como estava quando cheguei. Ninguém poderia saber que eu tinha descoberto seus segredos. Ainda não. Quando finalmente subi as escadas, a casa estava em silêncio. Olhei para o relógio, já era quase meia-noite. Onde todos tinham ido? Caminhei cautelosamente pela casa até a sala de estar. Victoria tinha ido embora. Robert estava dormindo numa poltrona, um copo de uísque vazio na mão. Não havia sinal de Rebecca ou Amanda. Peguei meu casaco do armário da entrada e saí pela porta da frente, fechando-a silenciosamente atrás de mim. O ar frio da noite bateu no meu rosto e respirei profundamente. Meu Uber chegou 7 minutos depois, e durante todo o trajeto para casa, olhei para as fotos no meu telefone. Centenas delas, cada uma mais dominatória que a anterior. A família Blackwood me julgou, me achou inadequada, me trancou num porão como se eu fosse lixo descartável. Mas agora, eu tinha algo que eles nunca poderiam imaginar. Eu tinha o poder de destruí-los completamente. Quando cheguei em casa, encontrei James sentado na sala de estar, no escuro, segurando o telefone com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Ele pulou do sofá no momento em que abri a porta. Sarah! Meu Deus, Sarah! Ele correu até mim, me puxando para um abraço apertado. Onde você estava? Eu fiquei louco de preocupação. Liguei umas 20 vezes, fui até a casa dos meus pais 3 vezes, chequei todos os hospitais. Desculpe, murmurei contra o peito dele, sentindo uma pontada de culpa. Não pela minha ausência, mas porque ainda não estava pronta para contar a verdade completa. Precisei de ar, interrompi, mantendo a minha voz calma. A noite estava sendo difícil. Por causa da Victoria? A culpa atravessou o rosto de James. Sarah, eu sei que a minha mãe pode ser insensível às vezes, mas convidar Victoria foi demais. Eu disse isso a ela. Tivemos uma discussão séria sobre... James. Coloquei minha mão sobre a dele. Estou cansada. Podemos conversar sobre isso amanhã? Ele hesitou, claramente querendo pressionar mais, mas finalmente assentiu. Claro, você deve estar exausta. Tomei um banho longo e quente, deixando a água lavar a sujeira do porão, mas não a raiva que fervia dentro de mim. Quando saí, James já estava dormindo, o rosto marcado por linhas de preocupação, mesmo no sono. Peguei meu laptop e me tranquei no pequeno escritório que tínhamos no segundo quarto. Transferi todas as fotos do meu telefone para o computador e comecei a organizá-las sistematicamente. Passei horas criando pastas, catalogando cada documento, cada evidência.
Contratos fraudulentos numa pasta, declarações fiscais falsificadas em outra, evidências de suborno numa terceira. Às 4 da manhã, tinha um dossiê completo. A verdadeira história financeira da família Blackwood, despida de todas as mentiras e pretensões. Mas o que fazer com essa informação? Meu primeiro instinto foi vingança pura. Enviar tudo para as autoridades, para a Receita Federal, para os parceiros de negócios de Robert. Assistir quando a casa de cartas desmoronasse. Mas então pensei em James. Ele seria destruído por associação. Seu nome, sua reputação, sua carreira, tudo arruinado pelos pecados de seus pais. Apoiei a cabeça nas mãos, sentindo o peso da decisão. Poder era uma coisa estranha. Durante 3 anos, tinha me sentido impotente naquela família. Mas agora, com umas centenas de fotos, tinha o poder de destruí-los completamente. A questão era, eu deveria? O sol estava nascendo quando finalmente fechei o laptop. Não tinha respostas, apenas mais perguntas. James acordou às 7 e encontrei-me na cozinha fazendo café. Ele se aproximou cautelosamente, como se eu fosse uma bomba que pudesse explodir a qualquer momento. Bom dia, disse ele suavemente. Bom dia. Sarah, sobre a altinoite. Sua mãe me trancou no porão. As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las, diretas, brutais, honestas. James congelou, a xícara de café a meio caminho da boca. O quê? Sua mãe me levou até a porta do porão, disse que eu não merecia sentar com a família e me trancou lá embaixo. A xícara caiu de sua mão, espatifando-se no chão de azulejo. Café quente se espalhou por todo lado, mas nenhum de nós se moveu. Isso não pode ser verdade. A voz de James estava sem fôlego. Minha mãe nunca faria algo assim. Deve ter sido um mal-entendido, talvez a porta fechou acidentalmente. Não foi acidente, James. Minha voz estava surpreendentemente calma. Ela me disse com todas as letras que eu não merecia estar naquela mesa. Então me empurrou para dentro e trancou a porta. Mas quando procuramos por você no porão, eu estava lá, me escondi porque... Pausei, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Porque precisava de tempo para pensar. James afundou numa cadeira, o rosto pálido. Quanto tempo você ficou lá? Algumas horas. Eventualmente ela destravou a porta. Algumas horas? Sua voz subiu 1/8. Ela te deixou trancada num porão frio e escuro por horas e não me disse nada? Pela primeira vez em nosso casamento, vi raiva genuína em direção à sua mãe nos olhos de James. Não desconforto, não constrangimento, raiva pura. Ele pegou o telefone. O que você está fazendo? Perguntei. Ligando para ela. Isso é inaceitável. Não, isso é insano. Minha própria mãe trancou minha esposa num porão como se... Ele parou, a realização atingindo-o. Meu Deus, Sarah, você deve ter ficado aterrorizada. Não fiquei, na verdade. Tinha ficado furiosa, depois curiosa, depois calculista. Mas deixei James acreditar que fiquei assustada. James, espere. Coloquei minha mão sobre o telefone dele. Antes de ligar para ela, há algo que você precisa saber. Contei a ele sobre os documentos. Não tudo. Ainda não estava pronta para revelar a extensão completa do que tinha descoberto, mas contei sobre as pastas de anos anteriores, sobre as evidências de dificuldades financeiras, sobre as mentiras que a família vinha contando. Com cada palavra, via James encolher um pouco mais. Você está dizendo, ele falou finalmente, sua voz rouca, que minha família não é o que sempre pensei que fossem? Estou dizendo que há coisas sobre a sua família que você não sabe, coisas que eles esconderam muito bem. James ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o café derramado no chão como se contivesse as respostas do universo. Mostre-me, ele finalmente disse. O quê? Os documentos, as fotos que você tirou. Mostre-me. Hesitei. Uma vez que mostrasse a ele, não haveria volta. Ele saberia a verdade sobre a família dele, e isso mudaria tudo. Tem certeza? Perguntei. Minha mãe trancou minha esposa num porão, Sarah. Sim, tenho certeza.
Peguei meu laptop e abri a primeira pasta. James passou a próxima hora olhando através das fotos, o rosto ficando progressivamente mais pálido, mais apertado, mais devastado. Isso tudo é real? Ele perguntou quando chegamos ao fim. Essas fraudes, esses subornos, essas mentiras. São documentos da sua própria família, James. Estavam todos no porão. Ele fechou o laptop e se levantou, caminhando até a janela. Ficou lá por vários minutos, as costas tensas, os ombros curvados. Minha vida inteira cresci ouvindo falar da grandeza da família Blackwood, como éramos diferentes, melhores que os outros, como tínhamos um legado para manter, padrões para sustentar. E tudo era mentira. James. Não, ele se virou para mim e havia lágrimas nos seus olhos. Você entende o que isso significa? Tudo que usei para me definir, tudo que achei que sabia sobre quem eu era, baseado em ficção. Fui até ele, envolvendo-o em meus braços. Ele desmoronou contra mim e pela primeira vez em nossos 3 anos de casamento, senti que estava vendo o James real, não a versão polida que ele apresentava para o mundo. O que fazemos agora? Ele perguntou contra meu cabelo. Essa era a pergunta de $1 milhão, não era? Nos dias seguintes, Rebecca ligou várias vezes. James não atendeu nenhuma das ligações. Ela enviou mensagens, primeiro confusas, depois defensivas, finalmente furiosas. James, não sei que mentira Sarah contou a você, mas isso é ridículo. Ligue para mim imediatamente. Seu pai está preocupado. Por que você está nos evitando? Se você não ligar de volta até amanhã, vamos aí. James deletou todas, sem responder. Uma semana depois do incidente do porão, eu estava em meu escritório em casa, trabalhando numa análise para um cliente, quando meu telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia. Alô? Sarah. A voz de Rebecca era gelada. Precisamos conversar. Não tenho nada para falar com você. Oh, eu acho que tem. Ou você quer que toda Boston saiba que tipo de pessoa você realmente é? Meu sangue gelou. Desculpe. Você ouviu. Tenho amigos, Sarah, amigos em lugares altos. Uma palavra minha e ninguém nessa cidade vai querer nada com você. Seu pequeno negócio de blogs ha acabado. Suas chances de conseguir qualquer emprego decente, destruídas. Tive que rir. Ela realmente não fazia ideia de quem estava ameaçando. Rebecca, se juro que você pense muito cuidadosamente no que você está fazendo. Estou protegendo minha família de uma caçadora de fortunas que... sou mais rica que toda a sua família junta. Silêncio. Completo, chocado, silêncio. O que você disse? Você me ouviu. O pequeno negócio de blogs que você tanto despreza gerencia um portfólio de investimentos de $3,2 milhões. Tenho clientes em 3 continentes. Ganho mais em 1 mês do que Robert ganha em 1 ano. Você está mentindo. Estou falando a verdade. E sabe o que mais? Tenho fotos de cada documento fraudulento no seu porão. Cada mentira que a sua família conta. Cada crime que Robert cometeu. Tudo. A respiração de Rebecca ficou irregular. Você não se atreveria. Me ameace novamente e você vai descobrir exatamente o que eu me atrevo a fazer. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minha mão estava tremendo. Acabei de revelar meu maior segredo para a última pessoa no mundo que deveria saber. Mas ao mesmo tempo, sentia uma leveza espreguiçada. Não mais mentiras, não mais esconder quem eu realmente era. James entrou no escritório uns minutos depois. Ouvi você ao telefone. Era minha mãe. Sim. E você contou para ela. Assenti. Sobre o dinheiro. Sobre tudo. Esperei que ele ficasse bravo, chocado, traído talvez. Mas em vez disso, ele só sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. Bem, agora as cartas estão na mesa. Naquela noite, jantamos em silêncio, ambos processando as mudanças sísmicas que nossa vida havia sofrido na última semana. Estava lavando os pratos quando James falou novamente. Sarah, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você nunca me contou? Sobre o dinheiro, quero dizer.
sobre quem você realmente era. Sequei minhas mãos lentamente, pensando na resposta. No começo foi porque meu pai sempre me ensinou a ser discreta. Depois que conheci sua família, achei que seria mais fácil, que se eles não soubessem, não poderia se tornar uma coisa. Mas se tornou uma coisa de qualquer jeito. Sim, admiti, tornou. James veio e ficou atrás de mim, suas mãos nos meus ombros. Sabe o que é irônico? Minha família passou 3 anos te julgando por não ter dinheiro ou educação. E o tempo todo você era mais bem-sucedida que qualquer um de nós. Sucesso não se mede apenas em dinheiro. Não, ele concordou, mas medimos você por não tê-lo, e isso foi errado. Virei-me para encará-lo. Então, o que acontece agora? James respirou fundo. Agora paramos de esconder. De mim, deles, de todos. Você quer manter seu trabalho privado? Tudo bem, mas minha família nunca mais vai te tratar como se você fosse inferior. E se eles tentarem? Um músculo se contraiu em sua mandíbula. Então vão descobrir que estou disposto a cortar laços. Você é minha esposa, Sarah, e eu escolho você. Foram as palavras que eu esperava ouvir por 3 anos. Naquela noite, deitada na cama ao lado de James, pensei em tudo que havia mudado. Uma semana atrás, eu era a nora inadequada, a esposa que não merecia sentar na mesa de jantar. Agora, eu tinha todo o poder. E ainda estava decidindo exatamente o que fazer com ele. 2 semanas se passaram desde minha conversa telefônica com Rebecca. 2 semanas de silêncio completo da família Blackwood. Sem ligações, sem mensagens, sem visitas inesperadas. Era como se eles simplesmente tivessem desaparecido da nossa vida. James parecia aliviado, mas eu sabia melhor. Rebecca não era o tipo de pessoa que aceitava derrota silenciosamente. Ela estava planejando algo, reagrupando suas forças, preparando um contra-ataque. Eu estava certa. Na segunda-feira de manhã, 3 semanas após o incidente do porão, recebi um e-mail inesperado. O remetente era um nome que eu não reconhecia. Marcus Chen, com um endereço corporativo de um dos maiores escritórios de advocacia de Boston. Prezada Sra. Mitchell, represento a família Blackwood em assuntos legais delicados. Gostaria de agendar uma reunião para discutir certas alegações que foram feitas sobre meus clientes, como questões relacionadas ao seu casamento com James Blackwood. Por favor, entre em contato à sua primeira conveniência. Atenciosamente, Marcus Chen, /SQ. Mostrei o e-mail a James durante o café da manhã. Ele ficou pálido. Eles contrataram Marcus Chen. Ele é conhecido como o advogado que empresas contratam quando querem destruir alguém legalmente. Então sua família está me ameaçando? Parece que sim. James esfregou o rosto com as mãos. Sarah, sinto muito. Nunca pensei que eles chegariam a esse ponto. Bem, disse calmamente, talvez seja a hora de eu contratar o meu próprio advogado. Passei a manhã pesquisando. Não queria qualquer advogado, queria o melhor. Alguém que fosse mais afiado, mais implacável, mais estratégico. Encontrei o nome perfeito, Diane Foster. Diane tinha uma reputação lendária em Boston. Nos últimos 20 anos, ela havia representado um dos casos mais complexos de fraude financeira e disputa familiar da região. Mais importante, ela tinha um histórico de 94% de vitórias. Consegui uma reunião para aquela tarde. O escritório de Diane ficava no Financial District, num prédio elegante de vidro e aço. A recepcionista me guiou para uma sala de conferências com vista para o porto, onde uma mulher de cerca de 50 anos me esperava. Diane Foster era exatamente como eu imaginava. Cabelos prateados cortados em um bob preciso, terno impecável, olhos afiados que pareciam ver através de qualquer mentira. Sra. Mitchell? Ela estendeu a mão. Fiquei intrigada com sua ligação.
Você mencionou que a família Blackwood a está ameaçando? Sentei e contei tudo. O jantar, o porão que encontrei os documentos, a ligação de Rebecca e, finalmente, o e-mail de Marcus Chen. Diane ouviu em silêncio, ocasionalmente fazendo anotações em um tablet elegante. Quando terminei, ela se recostou na cadeira, os dedos entrelaçados. Você disse que fotografou os documentos no porão? Centenas. E está disposta a compartilhá-los? Hesitei. Depende do que planeja fazer com eles. Diane sorriu encantador. Era um sorriso que provavelmente fazia adversários em tribunal se encolherem. Senhora Mitchell, posso chamá-la de Sarah? Ao meu aceno, ela continuou. Sarah, há duas maneiras de abordar isso. A primeira é defensiva. Esperamos para ver o que Marcus Chen tem e respondemos apropriadamente. É seguro, conservador e provavelmente resultará em um impasse prolongado. E a segunda? Ofensiva. Usamos o que você descobriu para virar o jogo completamente. Os Blackwood acham que têm poder sobre você, mas na realidade, você tem todo o poder sobre eles. Continue, disse, me inclinando para frente. Os documentos que você encontrou, fraude fiscal, suborno, falsificação de registros educacionais, são sérios, criminalmente sérios. Se levados às autoridades apropriadas, Robert Blackwood poderia enfrentar acusações federais. Rebecca poderia ser acusada de cumplicidade. A reputação da família seria destruída completamente. Mas, Diane pausou. Você também afetaria James. Culpa por associação, especialmente se ele trabalhou em alguma capacidade nos negócios de seu pai, mesmo que ele não soubesse das atividades ilegais, a mancha permaneceria. Era exatamente o dilema que eu vinha enfrentando. Não podia destruir os Blackwood sem destruir James também. Então, qual é a solução? Diane eslegou uma pasta pela mesa. Alavancagem. Não destruímos a família. Simplesmente deixamos claro que podemos. Usamos os documentos como garantia, eles recuam completamente, assinam acordos de não agressão e todos seguem vidas separadas. E se recusarem? Então tornamos público. Mas confie em mim, quando Marcus Chen vir o que temos, ele aconselhará seus clientes a cooperarem. Gostei da forma como Diane pensava. Estratégica, calculada, mas não desnecessariamente cruel. Ah, mais uma coisa, acrescentei. Minha própria situação financeira. Sim, você mencionou um portfólio de investimentos? Contei a ela tudo. Meu trabalho, meus clientes, os 3 milhões de e-mail. Diane não pareceu particularmente impressionada, o que suponho que fazia sentido, dado seus clientes habituais. Você manteve isso separado do seu casamento? Completamente. Tudo estava em meu nome antes de conhecer James. Excelente! Isso significa que, em qualquer cenário de divórcio, não que esteja sugerindo seus ativos estariam protegidos, mas também significa que você tem recursos independentes. Se os Blackwood tentarem ataques financeiros, você pode se defender. Deixei o escritório de Diane 2 horas depois com um plano sólido e uma sensação de controle que não sentia há semanas. Ela responderia a Marcus Chen, agendaria uma reunião e deixaria claro que qualquer agressão seria respondida com força equivalente. Quando cheguei em casa, encontrei James andando pela sala de estar, claramente agitado. — Onde você estava? Tentei ligar várias vezes. — Conhecendo um advogado. Mostrei o cartão de Diane. Se sua família quer guerra, vão me certificar de estar preparada. James olhou para o cartão e assoviou baixinho. Diane Foster? Sarah, ela é incrivelmente cara. Posso pagar. A realidade do que eu tinha dito claramente o atingiu novamente. Sua esposa, que ele achava que precisava de sua proteção financeira, podia contratar um dos advogados mais caros de Boston sem pestanejar. Às vezes ainda me esquecia que você é... Bem, você. Eu sei,
Passei 3 anos me certificando de que todos esquecessem. Naquela noite, James recebeu uma ligação de Amanda. Coloquei no viva-voz para que pudéssemos ouvir juntos. James, a voz dela soava tensa. Precisamos conversar. É sobre mamãe e papai. O que sobre eles? Eles contrataram um advogado, Marcus Chan. Disseram que Sarah está fazendo acusações terríveis, espalhando mentiras sobre a família. Não são mentiras, Amanda. Silêncio. Depois. Como você pode dizer isso? É nossa família. É nossa família que mentiu. Sobre tudo. O dinheiro, a educação, os negócios, tudo era uma farsa. Você não sabe do que está falando. Sarah envenenou você contra nós. Sarah me mostrou documentos, provas reais de fraude, Amanda, de crimes. Você está acreditando nela sobre os seus próprios pais? A voz de Amanda subiu uma oitava. James, ela claramente te pegou em algum tipo de armadilha. Primeiro fingiu ser pobre para ganhar sua simpatia, agora está inventando histórias malucas. Ela não é pobre, Amanda. Ela é rica. Muito mais rica que qualquer um de nós. Outro silêncio. Mais longo desta vez. Do que você está falando? James olhou para mim, pedindo permissão silenciosa. Assenti. Sarah gerencia um portfólio de investimentos de mais de 3 milhões de dólares. Ela trabalha com clientes internacionais. Ela provavelmente entende mais sobre finanças que todos os Blackwood juntos. Isso é ridículo. É verdade, e se você não acredita, pode perguntar a Marcus Chan depois que Diane Foster terminar de conversar com ele. Diane Foster? A voz dela tremeu. Vocês contrataram Diane Foster? Sarah contratou, com o dinheiro dela. Podia quase ouvir Amanda tentando reorganizar sua visão de mundo. Durante 3 anos, ela me via como a esposa humilde e inadequada do seu irmão. Agora, cada certeza estava desmoronando. Não entendo, ela finalmente disse. Se ela tem tanto dinheiro, por que não disse nada? Por que deixar todos pensar? Por quê? Interrompi, falando pela primeira vez. O seu nível de riqueza não define o seu valor como pessoa, Amanda. Algo que sua família nunca pareceu entender. Sarah, você realmente tem fotos de documentos que provam que papai fez coisas ilegais? Tenho. E vai usá-las contra nós? Olhei para James, vendo meu próprio conflito refletido nos seus olhos. Depende, disse finalmente. Depende de se sua família está disposta a me tratar com o respeito básico que qualquer ser humano merece. Amanda desligou sem dizer adeus. Nos dias seguintes, a situação escalou rapidamente. Marcus Chan agendou uma reunião com Diane, depois cancelou. Reagendou, depois cancelou de novo. Era óbvio que Rebecca estava em pânico, incapaz de decidir a melhor porção. Então, numa quinta-feira à tarde, algo completamente inesperado aconteceu. Robert Blackwood apareceu na nossa porta. Sozinho. James abriu a porta, claramente chocado. Pai? James. Robert parecia ter envelhecido 10 anos desde que o vi pela última vez. Havia círculos escuros sob os seus olhos e o terno dele estava enrugado, algo que nunca tinha visto antes. Sarah, vim me pedir desculpas. Não era o que eu esperava ouvir. Desculpas, repeti, minha voz neutra. Pelo que Rebecca fez, trancar você no porão, foi indesculpável, cruel. E quando descobri, fiquei horrorizado. Quando descobriu? James perguntou bruscamente, porque parecia que estava bem confortável naquela noite enquanto Sarah estava desaparecida. Robert encolheu com a acusação. Rebecca me disse que você tinha ido para casa. Eu acreditei nela. Não tinha razão para não acreditar até... Ele pausou. Até que Amanda me contou a verdade alguns dias atrás. Amanda sabia? Ela estava no corredor quando aconteceu. Viu tudo, mas estava com muito medo de Rebecca para dizer alguma coisa. Minha família está destruída, James. Completamente destruída. E é tudo culpa minha. Era estranho ver Robert Blackwood, sempre tão confiante, tão autoritário, desmoronar dessa maneira. Por que você está aqui de verdade, pai? Robert olhou para mim. Porque Sarah tem documentos que poderiam me colocar na prisão. E ela tem todo o direito de usá-los, mas estou aqui para pedir misericórdia.
Não por mim, mereço tudo o que vier, mas por James. Ele não merece ter o nome da família arrastado pela lama por causa dos meus erros. Então você admite, disse calmamente. As fraudes, os subornos, todas as mentiras? Sim. Sua voz era mal um sussurro. Admito tudo. O silêncio que se seguiu era pesado. Conte-me, disse finalmente. Quero ouvir de você. Como chegou a esse ponto? E Robert contou. Contou sobre os investimentos ruins nos anos 90, sobre como a família estava prestes a perder tudo, sobre a primeira vez que falsificou documentos fiscais pensando que seria apenas uma vez, sobre como uma mentira levou a outra e outra, até que estava tão profundamente enterrado que não via saída. Rebecca sabia? Perguntei. Algumas coisas, não tudo. Ela queria manter o estilo de vida, as aparências. Nunca perguntava de onde o dinheiro vinha, contanto que continuasse chegando. James estava em pé junto à janela, as costas para nós, os ombros tensos. E Victoria? Perguntei de repente. O jantar, trazê-la para me fazer sentir inferior, foi ideia de quem? Robert teve a decência de parecer envergonhado. De Rebecca. Ela pensou que, se James visse o tipo de mulher que ele deveria ter se casado, ele poderia reconsiderar suas escolhas. Reconsiderar? Você quer dizer divorciar Sarah? A voz de James estava perigosamente baixa. Sim. James se virou e havia lágrimas nos olhos dele. Como você pôde? Como ambos puderam ser tão cruéis com alguém que nunca fez nada além de tentar ser parte desta família? Porque tínhamos medo. Robert admitiu. Medo de que, se você realmente a amasse, se fizesse dela sua prioridade, veria através das nossas mentiras. E estávamos certos. Foi exatamente o que aconteceu. Olhei para este homem que passou 3 anos me fazendo sentir pequena e senti pena. Não perdão ainda, mas pena pelo ser humano quebrado na minha frente. Que quer de mim, Robert? Perguntei. Quero que saiba a verdade. Quero que James saiba que não é como nós, e quero te dar algo em troca da sua discrição. Não quero seu dinheiro. Não é dinheiro. Ele puxou um envelope do casaco. São escrituras, para a casa dos meus pais, os avós de James. É a única propriedade que possuímos que é completamente legítima, comprada com dinheiro limpo. Está em meu nome, mas quero transferir para você. Por quê? Porque vale cerca de 2,5 milhões. E porque, se você decidir me denunciar e eu for para a prisão, pelo menos saberei que James tem algo de valor, algo que não está manchado pelos meus crimes. Peguei o envelope, sentindo o peso das escrituras dentro. Preciso pensar sobre isso, disse finalmente. Robert assentiu e se levantou. É tudo o que posso pedir. Quando chegou à porta, James o parou. Pai, uma última pergunta. Você alguma vez, mesmo uma vez, tentou fazer Rebecca tratar Sarah com respeito? Robert olhou para o filho e havia verdadeira tristeza nos olhos dele. Não. E isso é algo que eu vou ter que viver pro resto da minha vida. Depois que ele saiu, James e eu ficamos em silêncio por um longo tempo. O que você vai fazer? Ele finalmente perguntou. Olhei para o envelope em minhas mãos, pensando em escolhas e consequências, em poder e responsabilidade. Não sei ainda, mas seja o que for, será minha decisão, não deles. A casa dos avós de James ficava em Brookline, num bairro tranquilo onde as árvores formavam túneis verdes sobre as ruas. Fui visitá-la sozinha numa manhã de sábado, 3 dias depois da visita de Robert. Era uma casa vitoriana linda, com jardins bem cuidados e uma varanda envolvente que convidava para tardes preguiçosas com livros e chá. Caminhei pelo perímetro, imaginando como seria viver ali, criar uma família ali. 2,5 milhões de dólares, em propriedade completamente legítima. Era uma oferta de paz generosa, talvez até mesmo um suborno, dependendo de como você olhasse. Meu telefone tocou. Era Diane Foster. Sarah, Marcus Chan finalmente agendou uma reunião, terça-feira às 2 da tarde. Ele insinuou que os Blackwoods estão prestes a negociar termos. Que tipo de termos?
Ainda não especificou, mas entre viu e você, eles estão com medo. Robert Blackwood aparecendo sozinho na sua porta foi um movimento de desespero. Depois da ligação, sentei-me nos degraus da varanda da casa vazia e pensei no que realmente queria. Vingança? Tinha sido meu primeiro instinto, ver a família que me humilhou ser destruída publicamente. Justiça? Os crimes de Robert eram reais, ele merecia enfrentar consequências. Paz? Simplesmente cortar laços e seguir em frente com a minha vida? Ou havia uma quarta opção que eu ainda não tinha considerado completamente? Passei o fim de semana em contemplação profunda. James me deu espaço, entendendo que essa decisão tinha que ser minha. Ele deixou claro apenas uma coisa: qualquer escolha que eu fizesse, ele apoiaria. Na segunda-feira de manhã, liguei para Diane. Sei o que quero fazer, disse. Estou ouvindo. Expliquei meu plano. Ela ficou em silêncio por alguns momentos quando eu terminei. É inesperado, mas inteligente. Muito inteligente, na verdade. Você pode fazer isso acontecer? Posso. Mas, Sarah, tem certeza? Isso significa comprometimento de longo prazo. Você estaria se ligando a essas pessoas de formas que poderiam complicar a sua vida. Tenho certeza. Na terça-feira, às 14h, entrei na sala de conferências do escritório de Marcus Chen. Era um espaço intimidador, mesa longa de mahógono, vista panorâmica da cidade, paredes cobertas de diplomas e certificações. Marcus Chen era exatamente o que eu esperava. Terno de $3.000, cabelo perfeitamente penteado e aperto de mão firme demais. Diane estava ao meu lado, uma pasta grossa de documentos em sua frente. Robert e Rebecca estavam do outro lado da mesa. Rebecca parecia diminuída de alguma forma, seu rosto cuidadosamente maquiado não conseguindo esconder completamente as linhas de estresse. Robert olhava fixamente para suas mãos. Amanda estava lá também, junto com Christopher. James tinha optado por não vir, dizendo que isso era entre mim e a família dele. Muito bem, Marcus começou, sua voz profissional e fria. Estamos todos aqui para resolver esta situação de forma civilizada. Meus clientes estão preparados para oferecer... Eu tenho uma oferta, interrompi. Marcus piscou, claramente não acostumado a ser interrompido. Perdão? Eu tenho uma oferta, e vocês vão querer ouvi-la. Amanda abriu a pasta e começou a distribuir documentos. Observei os rostos dos Blackwoods mudarem enquanto liam. Isso é um acordo de fundação? Marcus disse, confuso. É, confirmei. Estou propondo a criação da Fundação Blackwood Mitchell para a Educação Financeira. O objetivo será fornecer educação financeira gratuita para comunidades carentes, bolsas de estudo para estudantes de famílias de baixa renda e consultoria financeira sem custo para quem não pode pagar. Rebecca ergueu os olhos. Não entendo. A fundação será financiada inicialmente com $1,5 milhão. $500 mil virão de mim. $1 milhão virá de vocês. $1 milhão? Robert engasgou. Não temos esse tipo de dinheiro líquido. Não, concordei, mas tem a casa em Brookline. Venderemos, usaremos o produto para financiar a fundação. Vocês viverão numa casa menor, mais modesta, adequada aos seus meios reais. Você quer nos tirar de nossa casa? Rebecca pareceu horrorizada. Não é sua casa, corrigi gentilmente. É a casa dos pais de Robert. E segundo os documentos que encontrei, ela foi comprada com dinheiro limpo, trabalhado honestamente. É a única coisa pura que sua família ainda possui. Vamos usá-la para fazer algo bom. Marcus Chen está lendo o acordo rapidamente. E em troca, o que a senhora Mitchell recebe? Em troca, Diane assumiu, todos os documentos sobre as atividades ilegais do Sr. Blackwood serão mantidos em sigilo permanente. Minha cliente não os divulgará às autoridades, não os usará para extorsão futura e não falará publicamente sobre o que descobriu. Além disso, acrescentei, Rebecca Blackwood assinará um acordo de não contato. Ela não tentará me difamar, não interferirá no meu casamento e manterá a distância respeitosa. Podemos interagir em eventos familiares essenciais, mas apenas com cortesia básica. E se recusarmos? Rebecca perguntou, sua voz tremendo.
Diane deslizou outra pasta pela mesa. Então, procederemos com a opção B, que envolve denúncias ao IRS, à Ordem dos Advogados de Massachusetts e possivelmente acusações criminais federais. Minha cliente também processará a Sra. Blackwood por falsa prisão e sofrimento emocional relacionado ao incidente do porão. O sangue drenou do rosto de Rebecca. Vocês nos dariam 1 minuto? Marcos pediu. Diane e eu saímos para o corredor. Através da porta pude ouvir vozes abafadas, Marcos explicando alguma coisa, Rebecca protestando, Robert falando em tom baixo. Acha que vão aceitar? Perguntei a Diane. Seria idiotice não aceitar. Você está oferecendo a eles uma saída que salva a sua liberdade e pelo menos parte da sua dignidade. 15 minutos depois fomos chamadas de volta. Marcos estava na cabeceira da mesa, as mãos entrelaçadas. Meus clientes têm algumas perguntas. Estou ouvindo, disse. Foi Amanda que falou primeiro. Por que fazer isso? Depois de tudo que fizemos com você, por que não apenas nos destruir? Olhei para ela, essa mulher que me menosprezava tantas vezes, que rezia quando sua mãe me humilhava. Porque destruir vocês também destruiria James, disse simplesmente. E porque percebi algo. Vocês não me odiavam porque eu era pobre ou sem educação. Vocês me odiavam porque tinham medo. Medo? De você? Rebecca praticamente cuspiu a palavra. Medo de que se James realmente me amasse, ele veria através das suas mentiras. Medo de que alguém de fora perturbasse o equilíbrio cuidadoso de segredos que mantinham. Medo de perder controle. Pausei. E vocês estavam certos em ter medo, porque foi exatamente isso que aconteceu. Robert limpou a garganta. A fundação seria pública? Nossos nomes estariam associados? Sim, Blackwood Mitchell. Ambas as famílias receberam crédito. Vocês poderão até servir no conselho se quiserem. Será uma forma de redimir o nome Blackwood, de transformar décadas de desonestidade em algo que realmente ajuda pessoas. Pude ver o apelo disso nos olhos de Robert. Uma chance de legado que não fosse manchado por crimes. E se acordarmos, ele disse lentamente, realmente nunca dirá a ninguém sobre o que encontrou no porão? Nunca. Os documentos serão mantidos num cofre de banco, acessível apenas a mim e à minha advogada. Enquanto vocês mantiverem a parte de vocês do acordo, eles permanecerão lá. Rebecca olhou para o marido, depois para a filha, finalmente para Marcus Chen. Algo passou entre eles, uma comunicação silenciosa. Uma condição adicional, Rebecca disse, sua voz mais firme agora. Quero fazer uma declaração, não pública, apenas para você e James, um reconhecimento real do que eu fiz. Não era o que eu esperava. Tudo bem. Marcos começou a preparar os documentos para assinatura. Enquanto isso, Rebecca e eu fomos para uma sala de conferência menor, apenas nós duas. Ela ficou de pé junto à janela por um longo momento antes de falar. Tranquei você naquele porão porque estava aterrorizada. Aterrorizada de que você fosse boa demais para o James, que ele percebesse que merecia alguém melhor que nossa família inteira era uma farsa. Rebecca, deixa eu terminar. Ela se virou para mim e havia tinta nos olhos dela. Passei 40 anos construindo uma persona. A esposa perfeita, a mãe perfeita, a socialita perfeita. Cada parte cuidadosamente criada para esconder o fato de que vim de nada, de que menti sobre minha educação, sobre meu passado, sobre quem eu realmente era. E então você chegou, genuinamente humilde, genuinamente talentosa, genuinamente amada pelo meu filho. Tudo o que eu fingia ser, você realmente era, e eu te odiei por isso. O silêncio se estendeu entre nós. Não estou pedindo perdão, ela continuou. O que fiz foi imperdoável, mas quero que saiba que entendo agora. Você não estava tirando meu filho, estava me mostrando o tipo de pessoa que eu deveria ter tentado ser. Não sabia o que dizer. Anos de raiva não desapareciam com uma confissão, não importa quão sincera. Rebecca, finalmente disse, não tenho que perdoá-la hoje. Talvez nunca perdoe completamente, mas posso aceitar esta oferta de paz. Podemos construir algo melhor. Ela assentiu, limpando os olhos. É mais do que mereço. Voltamos para a sala de conferência principal,
onde Marcus tinha todos os documentos prontos. Um por um, todos assinaram. Robert e Rebecca concordando em vender a casa e financiar a fundação. Rebecca assinando o acordo de não contato. Eu assinando o acordo de confidencialidade. Quando a última assinatura foi feita, senti como se um peso gigantesco tivesse sido levantado dos meus ombros. Há uma última coisa, disse, puxando um envelope da minha bolsa. Robert, você mencionou que Amanda não sabia sobre as atividades ilegais. Quero garantir que isso continue assim. Entreguei a ele um documento. Era uma carta, explicando que eu tinha evidências que poderiam implicá-lo, mas que estava escolhendo não prosseguir legalmente em troca de sua cooperação com a fundação. Se Amanda ou Christopher perguntarem por que concordaram com esses termos, podem mostrar isso. Deixar você parecer a vítima de chantagem, não um criminoso sendo poupado. Robert olhou para a carta, depois para mim com algo como uma admiração nos olhos. Você pensou em tudo? Aprendi com os melhores investidores, disse, com um pequeno sorriso. Sempre proteja seus ativos, e James é o meu ativo mais valioso. 3 meses depois, a Fundação Blackwood Mitchell abriu portas numa pequena sede em Dorchester. James cortou a fita na cerimônia de abertura, ladeado por mim de um lado e seus pais do outro. Havia repórteres lá tirando fotos, fazendo perguntas sobre essa nova iniciativa filantrópica. Rebecca sorria para as câmeras, desempenhando perfeitamente o papel da matriarca generosa. Robert falava apaixonadamente sobre a importância de educação financeira. Ninguém, além de nós, sabia a verdadeira história de como a fundação nasceu. A casa em Brookline foi vendida por 2,6 milhões, um pouco mais do que esperávamos. Robert e Rebecca se mudaram para um condomínio modesto em Newton, ainda confortável, mas numa escala muito mais realista. Amanda e Christopher adiaram o casamento, usando o dinheiro que teriam gastado numa festa extravagante para abrir uma pequena firma de advocacia focada em clientes de baixa renda. Nunca descobriram toda a verdade sobre os crimes de Robert, mas sabiam o suficiente para entender que mudanças eram necessárias. Quanto a mim e James, finalmente começamos a construir um casamento baseado em verdade total. Não mais segredos sobre dinheiro, não mais esconder quem eu realmente era. Continuei meu trabalho de consultoria, mas agora abertamente. Alguns dos amigos de James ficaram chocados ao descobrir que a esposa quieta, na verdade, era uma investidora bem-sucedida. Outros fingiram que sempre souberam. 6 meses após a abertura da fundação, estava trabalhando no escritório quando recebi um e-mail inesperado. Era de Victoria Chen, a consultora financeira que Rebecca tinha convidado para aquele jantar fatídico. Cara Sarah, disse. Ouvi falar da Fundação Blackwood Mitchell. É um trabalho impressionante. Também ouvi, através da rede de contatos, sobre a sua verdadeira experiência em investimentos. Estou procurando um parceiro para minha firma. Alguém com visão estratégica e experiência real, não apenas credenciais de Ivy League. Estaria interessada em conversar? Mostrei o e-mail a James, durante o jantar. Você está pensando em aceitar? Ele perguntou. Estou pensando em considerá-lo. Seria irônico, não seria? Parceiro de negócios com a mulher que sua mãe trouxe para me substituir. Ele riu. Sua mãe teria um ataque. Provavelmente, concordei. Depois, mais sério. Mas seria só negócios. Minha vida real está aqui, com você. Ele pegou minha mão através da mesa. Como você está se sentindo, sobre tudo? A fundação, minha família, tudo o que aconteceu. Pensei na pergunta. Como eu me sentia? Livre, finalmente disse. Pela primeira vez em 3 anos não estou me escondendo quem eu sou. Não estou me fazendo pequena para caber nas expectativas de outras pessoas. Não estou fingindo. Você nunca teria precisado fingir. Não, concordei. Mas talvez precisasse passar por tudo isso para aprender que não preciso da aprovação de ninguém para ter valor. Meu valor sempre esteve aqui. Toquei meu coração. E aqui. Toquei minha cabeça.
Naquela noite, fiquei na varanda do nosso apartamento, olhando para as luzes da cidade. Em algum lugar lá fora, a família Blackwood estava vivendo suas vidas reconfiguradas. Rebecca estava aprendendo a existir sem pretensões. Robert estava trabalhando para redimir erros passados. Amanda estava construindo algo honesto. E eu? Eu estava finalmente florescendo. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Rebecca, a primeira comunicação direta desde a assinatura dos acordos. A fundação ajudou sua primeira família hoje, uma mãe solteira que estava prestes a perder sua casa por causa de dívidas de cartão de crédito. Nossa consultora ajudou a criar um plano de pagamento. Ela chorou de gratidão. Pensei que você gostaria de saber. Respondi simplesmente: obrigada por me contar. Outra mensagem chegou alguns segundos depois. Obrigada por não destruir minha família, mesmo quando tinha todo o direito. Olhei para a mensagem por um longo tempo antes de responder. Famílias podem ser consertadas, Rebecca. Segredos não podem. Fico feliz que estejamos construindo algo melhor. James saiu para a varanda envolvendo seus braços ao meu redor por trás. Em que está pensando? Ele murmurou contra meu cabelo. Estou pensando, disse, me inclinando até ele, que às vezes as piores experiências nos levam aos melhores resultados. Se sua mãe nunca tivesse me trancado naquele porão, nunca teria encontrado aqueles documentos. Nunca teria tido a coragem de parar de me esconder. Nunca teria criado a fundação. Então você está feliz que aconteceu? Não feliz, mas grata pelos resultados. Há uma diferença. Ficamos ali, em silêncio, observando a cidade respirar ao nosso redor. Em algum lugar, pessoas estavam enfrentando suas próprias batalhas, escondendo seus próprios segredos, sentindo-se inadequadas em suas próprias vidas. Talvez a fundação pudesse ajudar alguns deles. Talvez minha história, ou pelo menos partes dela, pudesse inspirar outros a pararem de se esconder. Porque foi isso que finalmente aprendi naquela noite terrível, trancada num porão frio e escuro. Você pode se esconder por anos, pode fazer-se pequena, pode fingir ser menos do que é, mas eventualmente a verdade encontra a luz, e quando isso acontece, você tem uma escolha. Pode usar essa verdade como uma arma para destruir, ou pode usá-la como uma semente para criar algo novo. Eu escolhi criar. E no processo, descobri que poder verdadeiro não vem de dinheiro ou educação ou nome de família. Vem de saber quem você é e ter coragem de ser essa pessoa, não importa quem esteja assistindo. Vem de transformar dor em propósito. Vem de florescer, mesmo quando plantada na escuridão. Sarah? James disse suavemente. Sim? Eu te amo. Não a versão que você fingia ser, não a versão que minha família queria que você fosse. A você real. A mulher que é forte o suficiente para perdoar, mas sábia o suficiente para nunca esquecer. Virei-me em seus braços olhando para o homem que tinha escolhido ficar ao meu lado, mesmo quando isso significava confrontar sua própria família. Eu também te amo, disse. E finalmente tô pronta para ser completamente eu mesma. E lá, naquela varanda, sob o céu de Boston pontilhado de estrelas, selamos nosso novo começo com um beijo. Um começo construído não sobre segredos e vergonha, mas sobre verdade e força. Um começo onde eu não era mais a nora inadequada, a esposa que não merecia sentar à mesa. Eu era Sarah Mitchell, investidora, filantropa, esposa, sobrevivente e, finalmente, completamente, inedavelmente livre.